mais um Amodincast, hoje com esse casal maravilhoso, doutora Sandra Gabella, doutor Maurício Chaves. Tudo bem, doutores? Tudo bem. Tudo bem. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, sobre gestação de alto risco e a amamentação nesse processo todo. E é incrível como casal vocês atuarem juntos. Doutor Chaves, vamos lá. Explica um pouco para a audiência o que é um pré-natal. Bom, o pré-natal, a gente tem, assim, ele é um conjunto de exames que nós fazemos, né? Esses exames já são, assim, mais ou menos protocolos, para nós acompanharmos a nossa paciente, né? A gestante, junto com os exames físicos, né? E dentro disso, e qual que é o objetivo do pré-natal? Sim. É detectar alguma alteração de rota dessa gestação, que é para a gente fazer as correções preventivamente. Por isso que a gente fala, né, até o próprio nome, pré-natal. Pré antes de nascer, né? Evitando, lógico, os nascimentos prematuros, né, as complicações, as perdas. Então, o pré-natal está dentro desse contexto, que é muito importante realizá-lo, né? Todas as mulheres que engravidam, ou seja, até antes de engravidar, devem fazer essas consultas preparatórias para a gestação. Muito importante. E doutor, existe diferença, falando assim, do pré-natal para aquela mulher que não tem complicações, que é uma gestação tranquila, tem diferença para a mulher que tem uma gestação de alto risco? E quais são essas diferenças, se tiver? As diferenças hoje, pela Organização Mundial da Saúde, nós classificamos as gestantes como baixo risco, que são aquelas gestações que são tranquilas, e de alto risco. As de alto risco são aquelas, é um número hoje que, dependendo da faixa de idade, dependendo do local que nós estamos, da população que nós atendemos, ela vai variar de 20% a 30%, né? Dependendo do tipo de público. Eu até brinco que no meu consultório não pode ser parâmetro, porque lá é o inverso. Olha! 70% é alto risco e 30% é baixo risco, né? Pela característica de ser um pré-natalista de gestação de alto risco. Sim. As gestações de alto risco, elas têm já toda uma definição de quais são as patologias que se encaixam, né? Vai pela questão da idade materna, doenças prévias, né? Tipo diabetes, hipertensão, de todas essas doenças. Isso é importante frisar, então, que a mulher que já vem com histórico de diabetes, hipertensão, ela tem ali uma chance no alto risco. Ela já ao momento, essas mulheres que têm diabetes, hipertensão, trombofilia, doenças imunológicas, né, hipotiroidismo, todas essas pacientes, elas são dentro do protocolo encaixadas como pacientes de alto risco. Olha só. Né? Só ter um cuidado que gestação de alto risco não quer dizer insucesso. Nós vamos ter sucesso nessa gestação. Só que ela tem que ser olhada de uma maneira diferente. Com cuidado. Os exames são mais específicos. Certo. Os intervalos das consultas de pré-natal são diferentes. Então tem todo um cuidado especial. Muito bem, o zelo é maior. Muito maior. Toda a atenção do profissional maior, né, voltada a essa gestante. Sim, exatamente. Muito bem. Isso mesmo, porque se nós não temos... Porque é bem mais dinâmico as alterações que surgem, né, como elas... Né, o processo é muito mais rápido, né? Dentro de um pré-natal de baixo risco, né, a nossa programação é mais ou menos... uma consulta mensal até o período de 28 semanas. Após 28 semanas, nós passamos a ter uma consulta a cada 15 dias, até 34, 35, dependendo da característica. E após isso, são semanais até o nascimento. No alto risco, não tem...
toda uma mudança, né? Desde o início da gestação. Eu tenho pacientes de alto risco que eu vejo ela 2 vezes por semana. Nossa. Então, a gente tem um cuidado, tem um planejamento individualizado para cada gestante, né, de alto risco e as suas características do alto risco. Né? Muito bem. Doutor, e com certeza o doutor ele recebe pacientes que vêm de um sucesso de uma FIV, de um resultado positivo de uma FIV. E essas pacientes, como é o pré-natal delas, doutor? Elas se enquadram ali no alto risco por algum motivo? Entendemos assim, que a mulher que vai para uma fertilização é todo um processo que envolveu ela, a gente sabe, um processo emocional, que é muito difícil, um processo de medicamentos também, que mexe muito com ela, e também, geralmente, há um número expressivo de mulheres que vão fazer fertilização, elas estão já passando dos 35 anos. É verdade. E a idade, só pela idade, já é um fator que temos que ter um cuidado especial. Uma atenção maior. Isso. E associado a isso, nós temos que ver se ela não tem outras comorbidades que nós falamos, de patologias que são, né, da hipertensão, da idade, se essa gestação é uma gestação única ou se é gemelar, que ou tem ali a chance também, né? Então a gente tem isso, porque, por exemplo, uma gestação que já é gemelar, ela já entra no cuidados de alto risco. Muito bem. Tá? Mas o que a gente tem que ter, assim, eu sempre falo que a gestação, né, que é resultado de uma fertilização, nós não podemos pensar nela como uma gestação de alto risco por si só. Mas ela é uma gestação que ela requer cuidados especiais, sem dúvida, por todo o processo que envolveu. Sim. Independente de qualquer outro cuidado, nós temos que ter um olhar especial para essa gestante, para esse tipo de situação do pré-natal. Muito bem. Não dá. Então a gente tem realmente que um zelo olhar, maior, um cuidado especial, né? Sem dúvida. Entra todo esse contexto emocional, como o senhor citou, e todo o cuidado físico, né? Então é aquele cuidado mesmo de pai, né? Que a gente fala que o doutor tem. Realmente essa. O senhor leva para casa essa paciente praticamente, né? Tem que levar porque e até, né, a questão emocional é muito importante. Sim. Eu falo que às vezes, né, a própria insegurança que é natural, né, não existe, acho que nenhuma gestante em algum momento da sua gravidez que teve uma insegurança, meu neném tá bem? Com certeza. Eu tenho 3 filhos, eu posso afirmar isso. Nos 3 não foi diferente. Então, assim, e às vezes o estar bem é só para falar assim, né, eu brinco, às vezes tem lá uma coisa que não é do ponto de vista clínico tão significativo, mas eu entendo que é muito significativo do ponto de vista emocional, mandar uma mensagem. Eu levantei assim hoje com uma fisgada, isso é normal? Aí eu respondi, é normal. Ela, ufa. Então, é só para validar aquilo que ela mesma já sabia que estava dentro de um processo. É lógico que tem outras. As incertezas, né? Agora, o grande que eu falo que é muito importante, né, que a gente tem que ter com todas as gestantes, né, que é o quê? Passar segurança, experiência e estar disponível. Ela precisa da sua disponibilidade, ela precisa saber que você está ali presente, a hora que ela precisar, ela se sentir segura nesse momento. Sim, com certeza. Isso. Eu vejo isso mesmo, como eu disse, eu já tive 3 gestações, e é isso que a gente busca, é esse momento que a mulher precisa. Ela quer ter, porque o senhor foi escolhido por ela. Então ela já escolheu, ela tem essa referência, ela se sente segura, ela quer ouvir da sua boca, igual o senhor disse, às vezes ela já sabe que tá tudo bem, mas ela quer ouvir porque ela confia, de olhos fechados, então ela precisa ouvir, né? É uma escolha, né? Exatamente. Essa escolha tem que ser assim, dentro desse processo mesmo e está ali. Exatamente. Né? Acho que agora a gente pode falar com a doutora, né, Sandra, que ficou ali ouvindo agora o doutor Maurício. Mas, doutora, numa situação assim de uma mamãe
nessa situação de alto risco. Vamos falar da amamentação dela. Ela passa por essa gestação, ela pode ter alguma limitação na amamentação após o parto? Óbvio, né, que após o parto, a amamentação. Até reforçando o que o Dr. Maurício falou, tem toda essa questão emocional envolvida. Muito bem. Então, toda gestante, quando ela sabe que ela está já num pré-natal de risco, né, que ela está classificada, né, como uma gestante de risco, ela também vai levar essas preocupações até o final da gestação, até esse bebê nascer. Então, a importância da gente poder conversar no pré-natal também sobre a amamentação. Então, né? é importante de que essa paciente ela já tenha o acompanhamento específico com a fono, que é esse atendimento conjunto que vocês também fazem, que a né? gente já realiza com essas pacientes. Que legal. Né? Então, a gente já consegue trabalhar com elas no pré-natal cenários que possam acontecer e de acordo com esses cenários que podem acontecer, o que a gente pode fazer para ser mais leve, né? No caso, por exemplo, dos nascimentos de bebês prematuros, né? É muita insegurança, meu bebê nasceu prematuro, não pôde vir fazer o contato pele a pele, né? Como é preconizado, não pôde mamar na primeira meia hora de vida. Eu vou conseguir amamentar? Eu vou produzir leite do mesmo jeito? Existe toda essa insegurança, né? Bebês que às vezes precisam de um suporte respiratório porque nasceu muito prematuro e vai precisar de uma UTI, né? Uma unidade de terapia intensiva. Ele vai ficar separado ali da mãe, né? Ele não vai já estimular essa mama logo, né, na sequência do nascimento. Então, como é que a gente pode trabalhar com ela para que ela consiga produzir leite, manter essa lactação, até o bebê dela ter condições de vir mamar no peito, né? Então, por isso que é importante esse processo, para que a gente consiga, né, dentro dos possíveis cenários, já dá uma segurança, né? Não ser aquela coisa que o bebê nasceu e ela fica lá desesperada, sem saber o que é que pode acontecer, né? Então, é muito importante esse contato. Sim. E existe algo que essa mamãe ela possa fazer para melhorar a qualidade durante a gestação? Ela se prepara além do psicológico, ali, do emocional, das orientações? Alguma coisa específica que ela possa fazer para melhorar essa qualidade? Eu sempre falo que para amamentar a gente tem que preparar a cabeça, né? Então, por exemplo, concordo. O que já se caiu por terra são orientações de cuidado, né, com as mamas, que era muito frequente, né? Os próprios pré-natalistas faziam, né? Com certeza as pacientes já levei perguntam. Muita bronca, tá? Olha, aprendeu bem já, né, doutor? Rápido, porque depois de levar as broncas, eu nunca mais vou. Eu não me meto. Isso aqui é com a Sandra. Muito bem. Porque existia uma prática, né, que dizia que não era que eles orientavam passar bucha no mamilo. A bucha, eu já ouvi isso da bucha. Já perguntei na minha primeira gestação, há anos eu perguntei isso. Fiz essa pergunta: precisa passar a bucha? É bom? Ele falou: não passa. Mas tem alguns que ainda pedem para passar, né? Aquela questão, né, que vem a cultura popular, né, que vai passando de gerações em gerações. Tem muita coisa que nós, né, a minha avó fez assim, aí minha mãe fez assim, e eu vou fazer assim, o tatara pegando lá de trás, né? E isso realmente, né, aparentemente, para aquelas pessoas deu certo. Sim, aparentemente. Que coincidiu de dar certo. Mas a hora que vem os estudos, vem, né, a observação, a parte do estudo científico mostrando que era uma prática ineficaz, né? Isso em várias áreas da medicina, né? Eu tenho, né, N exemplos sobre isso, mas a gente vê que na amamentação tinha essa, né, não só, né, Sandra, a questão da bucha, da casca de bananeira, de outras coisas que a gente via. Da paciente tomar água inglesa, cerveja preta. Cerveja preta até hoje. Eu escuto ainda, tá? Bom, deixa eu... Vamos lá. Eu falo que tudo tem a sua história e a sua razão. Por que era o teor alcoólico. A água inglesa tem um teor alcoólico muito alto. Então, ela sedava
relaxava Meu Deus. e produzia leite. Meu Deus, olha Só que só. só que- através que embebedava o bebê também. Meu pai. Aí o bebê dormia. Aí, E- teoricamente, estava tudo bem, né? Para aquele a gente momento. tem que entender o momento, né? É. Por que que dava assim, ficava quietinho? Porque passava um terror de álcool pro bebê. Meu Deus. Então era um efeito, né? A mãe É. relaxava com álcool, o bebê também tomava um leite com teor alcoólico, e aí achava que tudo aquilo ali estava dando certo. Mas não, gente, não é assim. Hoje a gente Não é. não usa água inglesa, Não, nem cerveja Não, preta. não pegue cortes de. Por favor. Eu falei que eu falei que era para tomar água inglesa. Por favor, doutora. E caso o bebê nasça realmente prematuro, diante dessa situação que a gente está falando agora, Sim. o que a mãe deve fazer? Um bebê, quando ele nasce prematuro, se ele realmente, porque a prematuridade também, ela tem várias idades, né? Certo. Então, até 37 semanas é considerado prematuro, a partir de 37 semanas termo. E dentro da prematuridade, a gente também faz algumas subdivisões, né? Então, quando ele é um prematuro extremo, né? Que é abaixo de 32 semanas. Então, dependendo da idade gestacional, é que vai ser olhado também qual que é o suporte que esse bebê vai precisar. Então, se o bebê, vamos pensar então no bebê extremo, né? Que não vai realmente ter condições de ir para o peito, que vai precisar ir para a UTI. Essa mãe, a gente já acolhe ela e a gente ensina ela a fazer a ordenha manual do peito. Então, como o bebê não pode fazer o estímulo de sucção, nós vamos estar fazendo esse estímulo, né, através da ordenha, treinando a mãe a fazer, para a gente tentar informar, né, o corpo da mãe que ele precisa fazer essa produção de leite. Uau. Então, é uma forma da gente manter essa mãe em lactação, que a gente fala, em produção de leite, até esse bebê ter condições de vir para a mama. Então, já é um cuidado que a gente faz, né? Hoje, nas UTIs neonatais, a mãe ela já não é mais considerada uma visita. Na grande maioria das UTIs, a mãe ela tem acesso livre, né? Ela pode permanecer do lado do bebê o tempo todo. Então, a gente já estimula ela a fazer esse tipo de estímulo na mama, na presença do bebê. Então, ela tá ali do lado do bebê, mesmo que o bebê dentro da incubadora, mas ela já tá fazendo esse estímulo na mama para poder manter essa lactação, até o bebê poder vir para mamar realmente. Aí já é outra etapa. Aí é outra entra com os cuidados necessários para aquele momento. E o interessante, assim, o importante é dizer também que tudo é bem individualizado. Não existe uma regra, né, doutora? Não. É uma análise, é um conjunto, é caso, acompanhamento dessa mãe, que no caso vocês provavelmente atendem juntos. Então, chega uma mãe dessa situação, seja de FIV ou não, mas uma situação de alto risco. Então já tem esse acompanhamento da doutora Sandra, chega no momento ali de parto, provavelmente conforme a disponibilidade vocês atendem juntos, né, que isso é muito legal. E aí vai o acompanhamento de cada situação. E também é importante falar, né, doutora, que cada bebê reage de uma forma, e não é só a mãe. Né? E eu falo sempre que é o bebê. Às vezes as pessoas também querem classificar por idade gestacional, né? E a gente, na prática, a gente vê que tem bebês que seriam considerados prematuros a ponto de não poder ser estimulado no peito e que a gente consegue fazer, porque a atividade motor oral, o controle respiratório dele, a maturidade dele permite que a gente faça Maravilha. isso, né? Então, quando eu fiz minha especialidade há muitos anos atrás, a gente não pode falar em anos, né? Porque era classificado assim, bebês... Isso, doutor. A gente só podia colocar bebês no peito, na verdade, nem colocar no peito, tá? A gente só podia estimular eles a sugar, porque o que a fono faz? Ela ensina o bebê a ter um controle entre sugar, respirar e deglutir. Então, era considerado que o bebê só podia ser estimulado depois de 34 semanas, né? E a gente tem bebês que nascem de 28, de 30, enfim, né? De várias idades. Com o passar dos anos, a gente teve uma melhora grande na questão ventilatória dos bebês também, né? Que os bebês, eles nasciam, precisavam de tubo, hoje eles recebem um suporte respiratório diferente. E isso foi melhorando o quê? Essa resposta motor oral deles também. Que incrível. Então, hoje a gente começa a trabalhar com esse bebê prematuro muito antes, nós fonoaudiólogas. E esse nosso trabalho, quanto antes, mais preparado esse bebê vai estar para conseguir ter esse contato com a mama da mãe
de uma forma Que também ótimo. precoce, Sim. né? Então a gente vê, né, que no decorrer dos anos a gente teve muitas evoluções. Só pegando esse gancho de prematuridade, Uhum. como a questão do alto risco, né, a principal objetivo do pré-natal no alto risco é levar essa gestação intraútero o melhor tempo possível, Sim. desde que o bebê esteja num ambiente confortável para Muito ele, bem. que é intraútero, dentro do útero, né? Certo. Uhum. E o que o tempo veio nos mostrando, né? Que existe, lógico, gestações que a gente chama de gestações extremas, que a gente sabe que o potencial de nascer prematuro é muito alto. O que nós trabalhamos com essa gestante, trabalhamos com esse bebê indiretamente. Uhum. Tudo que a Sandra falou também não está só relacionado à idade gestacional. Está muito relacionado ao peso que esse bebê vai ganhar. Eu ia perguntar exatamente Então, isso. eu brinco desde quando eu era responsável lá pelo serviço de alto risco Sim. da Santa Casa, que essas mães que tinham esse potencial, nós tínhamos que trabalhar com uma dieta de engorda para o bebê. Uau. Eu falava bem isso, que os bebês tinham que nascer, então a gente potencializava, né, o ganho de peso do bebê através junto com a equipe de nutrição, com suplementações adequadas e tudo, né? Enfim. E com isso nós evoluímos assim muito no resultado desses prematuros, com sucesso. Que legal. Porque, por exemplo, quando a gente fala, né, de prematuro extremo, 28, eu hoje, como pré-natalista, eu nem me preocupo tanto com a idade gestacional. Mas a qualidade que ali... eu vou entregar e o peso que esse bebê vai pegar. Que legal. Então a gente sabe que, por exemplo, um bebê que nasce abaixo de 1 quilo, as chances dele, né, pelo baixo peso, por todo... são menores. Quando esse bebê já vai acima de 1 quilo, o potencial de resultado é muito maior. Legal. Se nasce acima de 1,5 kg, mais ainda. Eu brinco, quando a gente chega aos 2 quilos, as mães brincam até comigo e falam, chegamos ao céu. Olha que bênção. Então, assim, então essa questão. Então tem que ter esse cuidado todo, até começa no pré-natal. Isso aí é preparar, que eu falo, lógico, olhando para a mãe sempre, mas preparar esse bebê e falar assim, aí tá bom, mas você vai vir mais cedo, tá? A gente tem que olhar para ele para brincar, né? Eu até brinco, a casinha tá boa, mas você vai sair mais cedo dela, tá? Então vamos se preparar, vamos ajudar. Então essas situações têm que ser vistas, né, que às vezes passam despercebidos, e hoje a gente trabalhando dessa maneira em conjunto, nós entregamos um bebê para toda a equipe que vai cuidar pós com muito mais capacidade e resistência. Uma qualidade porque a Sandra sabe mesmo, tentar colocar um bebê de 1,5 kg para mamar, o desgaste energético físico, né, é muito grande. Que tem essa também, né? Que o bebê a gente perde a caloria ainda. A gente tem que fazer todo um equilíbrio. Então ele tem que ter um certo peso, porque ele tem uma energia acumulada para ele fazer todo o processo, até o enfrentamento dele mesmo, dos processos de adaptação. Sim. Então, hoje, eu valorizo muito nessas situações o ganho de peso no bebê. Porque o bebê precisa ganhar peso, né? Tem situações que ele não vai conseguir, aí outra, né? Mas assim, de uma maneira geral. No geral. Algumas coisas a gente tem que potencializar o ganho de peso do bebê. Então o senhor faz todos os exames, todas as investigações, cuida dessa mamãe, desse bebê, entra com a doutora Sandra, com mais uma equipe se for necessário, no caso de uma nutrição, enfim, para cuidar mesmo, para melhorar a qualidade, para ser mais fácil, ser mais simples, talvez, doutora, seria isso? É que hoje é possível a gente ter esse planejamento e esse cuidado.
né? Eu acho que os anos... Olha né, a importância do pré-natal. Então, assim, é a ciência, é o estudo, né? O Dr. Maurício sempre estudou muito essa parte da nutrição, que eu acho que é um grande diferencial, né? Eu tive o prazer de fazer parte da equipe lá na Santa Casa, que a gente tinha, né, os nossos estudos, toda semana a gente sentava, ele era o chefe da residência, e ele batia muito em cima disso com os residentes, né? Como é que tá o valor, como que tá o aporte nutricional dessa paciente, né? Legal. E ativar, já pegava o pessoal da nutrição. Então, assim, o que é o pessoal da UTI neonatal sentia? Olha, esse bebê vai nascer e tem um potencial de sair mais rápido da UTI, porque isso que é o nosso objetivo. Essa parte também, né? Não é? Esse Quanto mais detalhe. tempo o bebê fica dentro da UTI, maior são os riscos de exposição, né, a situações Emocional, adversas. principalmente E para a mãe, pra muito. família, Né? Então Tem até essa análise final vocês fazem desde o princípio da gestação. Começa Olha lá que no legal, pré-natal. Que legal. Começa lá. Parabéns. É que é um processo que ele não se termina em só um evento do nascimento. Eu falo que o pré-natal ele tem que cuidar de todo o processo, que ali começa tudo. Sim. Né? Eu brinco É a antes base. de ficar grávida até. Né? Eu falo... Preparando. Eu tenho... às vezes quando chega lá, ela fala assim, eu não sei, tô aqui pensando que eu tô grávida, você já tá grávida. Porque quando você me faz essa pergunta, a tua cabeça já tá grávida. Entendeu. Já tá grávida. Agora é só uma questão de tempo. Muito né? bem. Porque quando a gente aí nós começamos a preparar para aquela mulher que pretende engravidar, está com os melhores nutrientes, está tudo. Sim. Por que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar no bebê como um processo contínuo. E quando que ele vai? É quando termina lá a infância, lá na frente, né? Que aí o grau de aprendizado é bom, o desenvolvimento intelecto é bom, tudo isso. Aí nós estamos terminando aquele processo que começou lá atrás. Entra na qualidade de vida, estilo de vida, tudo porque isso. Às vezes a gente não vê, né? O neném nasceu, tá, tudo bem, mas qual foi a qualidade que ele nasceu? Como que ele teve algum problema de baixa oxigenação, que pode afetar lá na frente, não podemos deixar o oxigênio dele abaixar dentro do útero, temos que cuidar disso. Às vezes a gente tem que antecipar um nascimento para preservar o bebê nesse sentido, para ele lá na frente, né? Os pediatras todos os pediatras falando, eu prefiro entregar um bebê um pouquinho antes, assim, de prematuro, do que em sofrimento. Olha só, ótimo cuidado. Então a gente tem que ter esses cuidados todos, né? Muito bem. E, doutora, agora voltando para a parte da amamentação. A qualidade do leite, no caso de prematuridade, ela tem ali ela prejudica? Como que fica? Na verdade, não é uma questão de qualidade, né? São as características do leite materno. Muito bem. Então, as características, elas são diferentes, sim. Por exemplo, uma mãe de um bebezinho prematuro, ela vai produzir colostro, que ele é mais rico do ponto de vista imunológico, por um período maior do que uma mãe que tem um bebê termo, por exemplo. Então, geralmente, as mulheres que têm bebê termo, elas vão produzir colostro na primeira semana de vida do bebê. E a mulher do bebê prematuro, ela vai produzir em torno de 28 a 29 dias de colostro, tá? Bem mais. É mais estendido por quê? Porque o corpo entende que esse bebê precisa mais de fatores imunológicos. Olha como é mágico, é uma perfeição, né? Você falo precisa se meter muito. Tanto que é muito interessante, porque alguns bebês, eles acabam precisando usar leite de mães doadoras, né? Que o banco de leite, ele capta esse leite, faz a pasteurização e doa, né, para os hospitais que têm UTI. Então, geralmente, eu tenho um bebê de 34 semanas, a gente vai tentar pegar o leite de uma mãe doadora de 34 semanas. Por quê? Porque esse leite, ele tá oferecendo para o bebê aquilo que ele tá precisando mais naquela idade. Tá? Então, perfeito, tem diferença, sim, nas características. Bacana. E essa mamãe, ela deve insistir na amamentação, né, doutora? E não desistir nessas situações. Diante das limitações. Dentro das limitações, né? Isso. Então, eu falo que...
todo o processo de amamentação, ele não é um processo tão romântico, né? A gente já conversou em outros momentos sobre isso. E para cada paciente, a gente vai ter que olhar isso de uma forma muito individualizada, porque eu preciso também respeitar os limites psíquicos dessa mãe, né? Então, como é que foi a gestação, como é que foi esse nascimento, o momento do nascimento, se esse bebê está dentro da UTI, como é que está sendo o enfrentamento dela diante desse quadro, né, que o bebê está apresentando. Então, a gente, na grande maioria das vezes, o que a gente tem para fazer por elas? É passar as informações, acolher, né, e ser gentil dentro de todo esse processo. Sim. Mas o que eu falo é que a gente tem muito sucesso com as mães de prematuro, tá? A amamentação, ela é possível, mas a gente precisa ter um cuidado, né, da mesma forma da gestação, né, um olhar diferente na gestação, a gente também vai ter um olhar diferente na amamentação. Muito bem, maravilha. Mas saindo até da questão da prematuridade, né, acho que a Sandra já conversou, né, a gente conversa muito sobre isso, amamentar não é fácil. Às vezes é muito romantizado, é um processo independente mesmo das mãezinhas que tem um bebê na época, né, esperada, com tudo, com todas as fotos, porque tem isso também, né, com tudo aquilo que ela planejou, aconteceu. Ainda a amamentação é uma etapa a ser superada. E aí entra muito a questão do suporte do profissional adequado. E no tempo adequado, né? Exato, junto com também o suporte do entorno, né, Sandra? Porque se não tiver um entorno, a rede de apoio é difícil, né? Eu falo que eu vejo, se eu for dividir, para mim é um momento, aqueles primeiros dias, né? Porque tem as questões hormonais que caem, né? Existe aquela tristeza natural pós-parto. Nós estamos falando já daquele parto que nem é o prematuro, é natural, normal. É isso, acontece. Estamos aí tem para a isso, para dizer que sim, né? Tem então tem todo um processo que a gente tem que estar preparados e trabalhar isso junto. Né? Porque senão a gente não consegue perceber isso da nossa paciente, como que ela está. Então, esse olhar a mais a gente tem que ter, porque dá a impressão, às vezes, né, que é passado assim, não, amamentar é super fácil. É verdade. Eu acho que Ou então, igual a doutora falou, dói, mas tá certo, passa, né? Aquela cultura, né? Vai doer, depois vai calejar. Não, se tem dor, tem coisa errada. Mas eu acho bem importante, até ontem, né? Teve uma situação, um casal que eles fizeram a consultoria no pré-natal, né? Isso. Aí eles tiveram um bebê, nesse final de semana, eles voltaram comigo ontem, um bebê com 4 dias. Quando o pai entrou no consultório, ele olhou para mim e falou: que bom que nós tivemos o contato com você antes do bebê nascer. Porque à medida que as coisas iam acontecendo lá, a gente falava, isso ela falou que é normal. Olha. Não, isso aqui nós... Então, assim, eu acho que essa questão do pré-natal, desse cuidado no pré-natal, é a gente antecipar situações desagradáveis que podem acontecer e que não eram necessárias, né? Facilitar esse processo, deixar esse processo mais leve, porque é igual o Dr. Maurício falou, a amamentação já não é fácil. Imagine com pouca informação ou com uma informação equivocada. Com certeza. Né? Eu posso afirmar que sim. Eu posso afirmar. Eu tive problemas nas amamentações e no último, até uma pena não ter conhecido a doutora antes. Quem dera eu tivesse conhecido. Mas no último também foi. Ele mamou durante 6 dias. A doutora já sabe, o doutor não deve saber ainda. Ele mamou durante 6 dias no copinho. Eu tirava... Meu marido me ajudou e eu dava no copinho com medo de dar algum outro bico e ele não querer mesmo de fato, né? Demorei, sofri, mas deu certo. Mas se eu tivesse uma instrução, com certeza teria sido muito mais fácil. Eu consegui depois uma instrução, mas já tinha passado esse problema, assim. E às vezes para quem escuta isso, fala assim, mas só 6 dias?
não é? Nossa. Só que para quem tá vivendo com o bebê, é muito não tempo. Não tenho nem palavras. Não é assim? Não tenho. Se eu falar muito, eu choro. É. Porque, gente, só é sofrido. Não, porque eu tenho esse cuidado sempre, né? Tem duas coisas que eu trabalho muito no meu pré-natal. O pré-natal, lógico, do baixo risco, que é esse, ele vai fluir mais fácil, Sim. mais tranquilo, sem nenhuma, né? As coisas caminham mais suaves. E o de alto risco, o que eu falo? É uma construção diária. Todo dia é uma vitória. Então, aí a pessoa, quem tem aquela outra visão, mas passou mais um dia, como que é isso? Porque realmente, quem está vivendo uma situação mais difícil, superar um dia é uma vitória. Verdade. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando isso. E eu acredito que na amamentação também, com certeza, é a mesma coisa. A gente passou mais um... Exatamente. Vamos evoluindo, né? Então, não é nem dia, é mamada. Passou uma mamada. Evoluiu nem ou não? Nem dia. Quantos no dia não vão, né? Quantas mamadas? Mas é muito bom. No final das contas, né? É muito bom tudo isso, não é, doutora? Com certeza. O resultado final, né? É o que a gente é apaixonado, né, em fazer. Exato, é verdade. Muito bem. Eu falo que tem uma aposta que eu não faço. Vamos ver. Que eu faço assim. Paciente que retorna, né, para as revisões do papai, ela fala, não, agora isso não. Eu falei assim, eu falo assim, eu brinco, quer apostar? Vamos fazer uma aposta que eu vou ganhar. Eu já estou te avisando que eu vou ganhar. Que hora que passar todo esse processo, daqui eu vou dar 6 meses, você vai chegar aqui. Quando é que eu posso ter outro filho mesmo? Exatamente, é bem assim mesmo. Aí eu falo que eu também já estou pensando em ter outro. Vou pro quarto. É muito assim, né? Que é lógico que por isso. No pós-parto imediato fica arrepiada. Exatamente. Nunca mais vou querer. Esse vai ser só esse. Exatamente. Só que é realmente isso que nós estamos falando. É estar junto ao seu paciente, estar junto, passar para eles segurança. Aí o paciente não é só hoje, né, o casal, até a família, né? Sim. Porque existe realmente a questão aí familiar em torno, que nós temos que estar ali junto, né, para dar assim o apoio, o suporte, porque nada mais é como eu falei. Todo esse processo é um processo que a gente tem que estar atento a variações de rota, mas a grande maioria vai caminhar dentro de uma rota. E a gente falar que essa rota está certa, esse caminho está certo. Você vai conseguir chegar lá. Mas tem umas pedrinhas aqui, tem umas pedrinhas, mas não vamos passar por elas. Isso aí. Né? Então, assim que nós temos que sempre estar pensando esses cuidados, né? Se enxergando, né? As questões antecedendo assim, algumas coisas que antecipando, né, no caso, para não deixar ser um obstáculo intransponível, mas contornando um processo. Enxergar como um processo. Assim. Então, é muito importante. E construir ele todo ele. Não adianta a gente pensar só numa partezinha. Eu não posso olhar só para o meu pré-natal. Tanto que, normalmente, quando é feito a FIV, até o Dr. Gilberto Amodin faz o processo da FIV, ele acompanha durante os 3 primeiros meses a paciente, depois ele passa, o doutor entrega em boas mãos, fala, agora cuida desse ouro, né? Exato, porque já realmente tem essa confiança, sabe desse cuidado especial, que a cada dia a gente vai descobrindo, porque eu fico surpresa, com cada podcast que eu faço, eu fico surpresa, porque eu não sei de muitas coisas, né, de como é feito ali, e a gente vai descobrindo. Mas parabéns a vocês por serem esse casal maravilhoso, vocês são maravilhosos como pessoas e como casal, e aí ajudando famílias, né, como família ajudando família, como médicos ajudando pacientes, e assim vai. Sem dúvida, isso é o nosso objetivo, tá somando, né, como você mesmo falou. O Gilberto tem todo esse cuidado com os seus pacientes, sempre ele está ali atento, e já vivemos situações extremas, né, de situações difíceis, né, que se tornaram sucesso, né,
juntos. E esse cuidado que chama muito a atenção com a equipe do Gilberto, esse cuidado que ele tem, né, do início, dos 3 primeiros meses, porque às vezes é muito difícil para o pré-natalista ele já pegar uma paciente, sim, começar um pré-natal desde o início, acabou de fazer a fertilização e você começar, que tem alguns detalhes que você às vezes ainda tem que organizar junto com o médico que fez a implantação. E o Gilberto sempre está ali presente. Muito bem. Eu gosto muito dessa facilidade que nós temos, dessa interação de trabalhos, né? Sim, maravilha. E me trouxeram junto para a equipe, pois é, né? Você viu? Porque a preocupação é essa, né? É o início, o meio e o sucesso até o final. Exatamente. É muito importante esse cuidado todo. A gente vê realmente ali a humanização, né? Do cuidado, do acolhimento, sem dúvidas nenhuma. Dá até vontade de ter mais um filho. Mas muito obrigada. Nós incentivamos tendo, sempre. Né? Estaremos Nunca vai aqui. falar não, né? Estaremos aqui. Com certeza. Nós estávamos pensando exatamente, a hora que nós estávamos vindo para cá, ela comentou brincando, né? O pessoal está vendo nós chegarmos aqui, será que vão ter outro filho? Vai que sim. Quem está passando ali na frente vê os dois entrando, tô achando, já saiu uma fofoca. Já tá bom, 4. Olha, já tem 4, um bom número. Tá tudo certo. Mas, doutores, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje, pela disposição. E vamos marcar mais podcast para continuar falando sobre isso. Eu vou colocar no Instagram uma caixinha de pergunta para a audiência, colocar pergunta para vocês esclarecerem, porque a gente sempre recebe algumas perguntas, né? E é importante isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.